Graça e paz a todos os nossos ouvintes do nosso canal de Ministração de Libertação e Cura, falando do seminário de libertação de família. Estamos indo para o 12º bloco desse seminário. Acompanhe desde o início, tá bem? E nesta oportunidade quero falar sobre as prioridades da família que foram reveladas na Palavra de Deus, que é o nosso manual do fabricante. Eu sei que esse é o grande problema que a gente tem encontrado quando a gente ministra as famílias e ministra casais e ministra o relacionamento. A gente descobre que estão vivendo conflitos porque as prioridades que Deus estabeleceu para a família foram invertidas. A gente encontra isso principalmente no mundo mais religioso, principalmente nas lideranças, dos pastores, pessoas que têm envolvimento forte com o ministério. A gente vê que, apesar de estarem firmes no ministério, estarem ministrando e pregando, mas as prioridades que Deus falou na palavra não são estabelecidas. Isso gera tanta confusão. E nós descobrimos que são 4 itens numa ordem de prioridade. Presta bem atenção no que eu vou falar. Esta ordem de prioridade, se for possível, vai aparecer até na tela, nos itens, para que você grave isto. Mas as ordens de prioridade, já vou dar as 4 agora, assim, se aparecer na tela você grava. Primeira prioridade, Deus. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, sustento. Quarta prioridade, ministério. Eu vou repetir para ficar gravado. Primeira prioridade, Deus. Segundo, família. Terceiro, sustento. Quarto, ministério. Não estou dizendo que, pastor, mas se eu me dedicar só a Deus, não faço mais nada. Não, você tem que entender a ordem da prioridade. Você vai ter que executar todas essas atividades. Você vai ter que buscar Deus, você tem que estar como família, tem que buscar sustento e trabalhar no ministério. Você que faz parte de um ministério na igreja onde você frequenta. Mas a ordem de prioridade, muitas pessoas confundem, escute o que eu vou falar, pastores, confundem ministério com Deus. Eu sei que você está fazendo o ministério para Deus, mas é um trabalho, e buscar Deus não significa ter um ministério. Eu conheço pessoas que trabalham na igreja, mas não tem nenhuma relação com Deus. Então, quando nós estamos dizendo Deus em primeiro lugar, ou seja, Ele é a prioridade da tua casa, buscar Deus, a presença dEle, a oração, a palavra dentro de casa para Ele. E logo em seguida a prioridade é a família. Você vê, depois de tantos anos vivendo no meio evangélico, no Brasil, fora do Brasil, conhecendo pastores, conhecendo líderes de todos os tipos, quanta destruição numa família pastoral, onde muitos filhos já não querem mais participar do ministério, filhos que cresceram na palavra, hoje estão desviados, estão no mundo, drogados, até suicídio no meio de filhos de pastores. Por quê? Porque aquele pastor não entendeu as prioridades. Ele entendeu que dar prioridade para Deus é ficar 100% no ministério, manhã, tarde, noite, segunda, terça, quarta, e não deu tempo para a família, não tinha tempo para sair com os filhos, não tinha tempo para sair com a esposa, não tinha tempo para passear, ir um shopping, um cinema, tirar umas férias. Tem pastores que nem férias tiram. Você está completamente errado, porque isso não é palavra de Deus. Se Deus fez 6 dias e no 7º descansou, Deus está dizendo, Deus não precisava descansar e nem descansa, mas Ele está nos ensinando que nós, como seres humanos, nós temos o tempo de férias, o tempo de descanso. Eu nunca vou esquecer de uma pastora em Portugal, muitos anos atrás, quando eu estava no auge do ministério, com aquela força total, eu tinha invertido um pouco as minhas prioridades. E eu lembro que nós estávamos conversando, uma pastora em Portugal, ela era americana, mas morava em Portugal, já de uma certa experiência de idade. E no jantar ali, ela perguntou, e aí, pastor Géser, como é que está seu ministério? E eu todo empolgado,
contando no meu ministério, que onde ia, as viagens, o que eu fazia, seminário, pregava aqui, pregava lá, e ela disse assim, as férias, eu disse, quase não tenho tempo para férias. Ela pôs a mão assim e disse, o senhor está em pecado. Irmão, aquela mulher deve ter muita autoridade para botar o dedo no meu nariz e dizer, você está em pecado. Mas eu entendi o que ela falou e não retruquei, porque na hora caiu a ficha. Falei, é verdade, eu estou invertendo as prioridades, não estou tendo tempo de cuidar do meu corpo, não estou tendo tempo de fazer as refeições na hora certa, não estou tendo tempo com meus filhos, minhas filhas. E aí eu refleti e descobri que isso não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é ter Deus em primeiro lugar, e a segunda prioridade de Deus é a família. Eu tenho certeza quase que absoluta, porque eu ainda não fui ao céu, mas eu tenho certeza, pastores que estão me ouvindo, bispo, apóstolos, né? Líderes de células, presta atenção, você que é líder de célula, quando você chegar no céu, Deus não vai pedir em primeiro lugar para você explicar quantas células você abriu, quantas pessoas você ganhou para Cristo, pastor, e quantas mensagens você pregou, quantas vezes você teve programas de televisão, quantas milhões de pessoas nos estádios você pregou. Não, pastor, esquece. Ele vai pedir, cadê a tua família, que é teu primeiro ministério? Onde está a tua família? Eu faço algumas brincadeiras quando eu ministro sobre dons do Espírito e também os dons de Jesus, que são modelo apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre, e é uma coisa que é normal em toda a igreja. Isso acontece mesmo, não preciso nem perguntar se existe ou não, porque eu sei que acontece. Os membros da igreja vão crescendo dentro do ministério, e há uma fome, um desejo das pessoas um dia estar no altar pregando. Há um desejo do ser humano de ser um pregador, de ir na igreja principalmente. E eu falo, pastor, faz uma tentativa, né? Quando alguém te procurar para pregar, pastor, me dá uma chance de pregar, nem que seja no culto da tarde. Faz uma tentativa, pastor. Diga para essa pessoa, tudo bem, nós vamos fazer um teste primeiro com você. Nós vamos colocar um púlpito igual da igreja na tua casa. Você vai pregar para a tua família 1 ano. Se a tua família se converter e mudar, então você tem autoridade para ministrar na igreja. A Bíblia nos ensina que se uma pessoa não é apta para cuidar da família, não é apta para organizar sua família, ela não é apta para trabalhar na igreja, no reino de Deus. Por quê? As prioridades inverteram. Então eu tenho Deus, eu tenho família e eu tenho sustento, que é o terceiro ponto. Eu não posso achar que porque eu tenho um ministério, que eu sou um pastor, que eu vou ficar sentado esperando Deus mandar o sustento. Eu tenho que saber qual é o sustento que a minha família precisa. Eu tenho que buscar esse sustento. Deus nos dá todas as coisas, mas quando você está na prioridade correta. Deixa eu ler alguns textos para você entender. Quando eu falo Deus em primeiro lugar, estou falando de Mateus capítulo 6, verso 33. Vamos lá. Mateus 6, 33 diz assim, e é o Filho do Deus vivo que está falando. Ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o ensino? Veja, Jesus era algo fantástico. Você vai dizer, não, ele era Deus. Não, ele era filho de Deus, mas também filho do homem, porque ele nasceu em carne, ele teve que se encarnar como homem, passar todas as coisas que o homem passa, necessidade, fome, frio, calor, né, suor, ele teve que passar por tudo isso, dores, ele teve que passar por tudo isso. Mas todas as vezes, antes de enfrentar qualquer coisa, ele subia ao monte para orar. Às madrugadas, Deus estava sempre no monte orando. Por quê? Era no relacionamento com Deus, prioridade número 1, que ele podia descer do monte. E aí ele tinha ali a sua família. Ele dizia, aqui está a minha família, aqueles que fazem minha vontade. Ele andava junto com os seus, ele ministrava o relacionamento, eles tinham sustento, né? Eles faziam as coisas, trabalhavam, tinham sustento. E o ministério fazia parte dentro do reino, mas depois de buscar a Deus. Quando a gente fala de família, quero mostrar para você outro texto. Gênesis capítulo 2,
o verso 24. Gênesis capítulo 2, o verso 24. Veja que forte aqui. Quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, Ele vai ensinando sobre a família, como se portar, e num dos módulos desses de libertação de família, se você voltar lá atrás, você vai ver que eu falei muito sobre o Jardim do Éden, como Deus treinou a família no Jardim do Éden. E no verso 24 ele diz assim, na verdade, Adão é usado como boca profética para profetizar. Veja, ele não tinha filho ainda. Ele já estava relacionado só com Eva, só existiam os dois, mas ele abre a boca e profetiza. E o que ele diz? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando ele está falando disso, ele já está falando, eu já vim de um relacionamento, já entendi como é que é o relacionamento com Deus. Lá no Jardim do Éden eu tinha a presença de Deus, eu não perdi a presença de Deus. Agora, com a criação da mulher, eu formei uma família. E ao formar uma família, eu vou deixar pai e mãe, porque agora sou uma só carne com ela. Por isso que quando você casa, você deixa os lar, deixa o seu pai, deixa a sua mãe, e agora você formou uma família, você é responsável por esta família. Outro dia eu tive uma experiência muito interessante. Que me chamou a atenção, né? Depois de alguns anos a gente vai aprendendo. Um dia eu estava no carro, minha esposa entrou numa loja onde eu parei o carro, e ali parado dentro do carro esperando ela voltar, o Espírito Santo veio falar comigo, né? E falou: presta bem atenção na sua esposa, você tirou ela do convívio com os pais. Com os pais dela, ela tinha proteção, ela tinha uma casa, ela tinha uma família, o pai e a mãe dela supria. Você a tirou de lá para casar. Você foi buscar essa mulher debaixo da bênção dos pais, debaixo da bênção de Deus, mas você tirou ela daquele ambiente. Então agora você é responsável por ela. O que muito marido não entende isso. Ele vai buscar uma esposa, ele ama aquela esposa, ele tira a esposa do convívio do seu pai e da sua mãe, onde ela tinha proteção, mas agora ele é o protetor dela, ele é o ajudador, ele é o que sustenta aquela casa, e muitos maridos não entendem isso. Então esta é uma lição da família em segundo lugar. Em terceiro lugar, o sustento. Gênesis capítulo 3, verso 19. Vamos ver lá no início, no treinamento da família. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que Deus está ensinando? Desde que você nasceu até o tempo de ir embora, você vai comer o pão, e esse pão vai ser com sustento, com o suor do teu rosto. Lógico que aqui por trás tinha uma palavra de maldição que depois foi quebrada na cruz do Calvário, mas está embutido aqui o sustento. Para você comer o teu pão, você tem que buscar o sustento. Por isso que a Bíblia toda fala, né? Quem não trabalha não come, no sentido de trabalho, de buscar o sustento. Essa é a terceira prioridade. E a quarta prioridade e última é a atividade ministerial, religiosa, social, que você está fazendo para Deus, no lugar de Deus aqui na terra, mas que não é a primeira prioridade se você não buscar. Óbvio, estou falando de prioridades e todas elas devem ser executadas dentro de um padrão lógico, de equilíbrio, e você vai ser uma pessoa muito abençoada, sua família vai ser muito abençoada se estiver dentro das prioridades que Deus estabeleceu. Guarde então os 4 princípios que foram colocados aí no vídeo, não esqueça disso nunca. Ensina os teus filhos, de filho para neto, e assim vai para frente, teremos famílias abençoadas. Quero te abençoar neste dia novamente, declarar o melhor de Deus sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém.